Pessoal, boa tarde. Hoje a gente está entrando na nossa sexta aula, né? Ainda dentro do primeiro processo de gestão de pessoas, que é o processo de agregar pessoas. A gente já viu recrutamento, agora a gente vai falar um pouquinho sobre seleção. Pessoal, então olha só, a gente já conseguiu entender, né, com a aula passada, que as organizações elas estão sempre agregando novas pessoas para fazer parte do seu quadro de funcionário, de colaborador, né? E aí elas estão sempre trazendo gente. Pode ser gente para substituir algum funcionário que se desligou, pode ser gente para ampliar o quadro de pessoal em épocas de maior demanda, pode ser para ampliar o quadro de funcionário, de colaborador, quando a organização está em franco crescimento, em franca expansão, né? De qualquer forma, se elas estão perdendo funcionário e precisa substituir, se elas estão querendo trazer pessoas para poder crescer, o que a gente consegue entender é que, nesse momento, a organização aperta uma teclinha chamado agregar pessoas, tá? Dependente de substituição ou dependente de trazer gente para ampliar quadro de pessoal, é nesse momento que a organização, entre aspas, ativa o seu processo de agregar pessoas, tá? Então, a seleção faz parte desse processo de agregar pessoas e ele acontece logo após o recrutamento, tá? Enquanto o recrutamento é uma atividade que a gente já falou que envolve a comunicação, enquanto o recrutamento é uma atividade convidativa, a seleção é um pouco ao contrário disso, tá? A seleção é uma atividade de escolha, é uma atividade um pouco mais restritiva. Então, se o recrutamento falha, né, a seleção vai ficar prejudicada, tá? Porque o recrutamento é um mecanismo que abastece a seleção de candidatos para fazerem parte da vida organizacional. E aí, né, a seleção, como a gente já falou no slide passado, né, que o objetivo do recrutamento é abastecer o processo seletivo de candidatos, né? O objetivo da seleção é escolher e classificar esses candidatos mais adequados à necessidade da organização. Então tem que ter duas coisas: candidato adequado e conhecimento das necessidades da organização, tá? Por isso, os conceitos de seleção sempre envolvem a questão da escolha entre o melhor candidato para o cargo, né? Entre o que o cargo precisa e o melhor candidato para satisfazer as necessidades do cargo, né? Os conceitos de seleção sempre envolvem a questão da escolha entre uma lista de candidatos e aquela pessoa que melhor alcança os critérios para ocupar aquela posição disponível. Os conceitos de seleção sempre envolvem a questão de saber o que o candidato tem para oferecer, né, comparado àquilo que a organização está precisando no momento, né? Os conceitos de seleção sempre envolvem a ideia de que seleção é um processo decisório baseado em dados confiáveis para agregar talentos e competências que sejam capazes de contribuir no longo prazo para o sucesso da organização. E aí, uma pergunta que a gente já fez lá para o recrutamento, a gente repete para a seleção, né? Qual é o foco da seleção? Para que serve a seleção de pessoas, né? A seleção de pessoas existe para preencher aquele cargo que está vago, aquele cargo que está disponível na organização, né? Sim, a gente sabe que isso é necessário, sim, mas atualmente, na moderna gestão de pessoas, não é mais suficiente, tá? A gente não quer
simplesmente preencher um cargo vago. Atualmente, as organizações, elas utilizam do processo seletivo, né, para abastecer a organização, o seu ambiente organizacional de capital humano, né? Então, para que serve? Para preencher vaga? Sim, mas não somente. Atualmente, na moderna gestão de pessoas, as organizações, elas estão fazendo do processo seletivo um mecanismo extremamente eficiente para poder aumentar, para poder melhorar o seu capital humano, tá? E a melhor maneira de fazer isso é focar a seleção, né, na aquisição de capitais, de competências individuais, né, que sejam consideradas indispensáveis para o sucesso da organização, né? Então, enquanto o objetivo primário da seleção baseada em carga é preencher cargo vago, né, o objetivo primário da seleção baseada em competência é trazer competência para a organização. Se o objetivo final, baseado em cargo, é manter a força de trabalho funcionando, né, o objetivo final da seleção baseada em competência é aumentar esse capital humano, é agregar, é trazer inteligência para a organização. Se eficiência em seleção baseada em cargos é demonstrada pela rapidez no preenchimento das vagas, né? A baseada em competências é aquela que mostra que os candidatos que foram trazidos para a organização foram capazes de agregar competências a ela, né? E a eficácia, a seleção que é baseada em cargos demonstra sua eficácia quando os cargos preenchidos e a força de trabalho preenchida é plena e completa, tá? A eficácia no processo de seleção baseada em competências, ela é demonstrada quando essas novas competências aplicáveis, tá? Quando essas novas competências aplicáveis do negócio e força de trabalho se mostram competentes. Não está só completo o quadro, mas é um quadro completo com pessoas competentes, tá? O indicador baseado em cargo, né, é quando a seleção tem o preenchimento adequado de cargos, aqueles que estão vagos, né? E o indicador da seleção, de sucesso da seleção, quando baseado em competências, é quando esse ingresso de gente é adequado às competências da organização, né? Quando a gente consegue casar a competência da pessoa, do colaborador, do indivíduo que entrou na organização, com as próprias competências organizacionais, né? E quando a gente percebe, né, que a seleção baseada em cargos trouxe um retorno sobre o investimento de fazer essa seleção, quando os cargos preenchidos e os custos da seleção não são exorbitantes, quando consegue fazer esse casamento entre o dinheiro que tinha e o cargo que foi preenchido, né? Ao mesmo tempo, quando a seleção é baseada em competências, a gente consegue perceber que houve um investimento, né? Que as competências agregadas foram agregadas com sucesso e que os custos de seleção foram ideais, né? Trazendo retorno sobre esse investimento, pontualmente falando, sobre realizar o processo de seleção. E aí tem dois pontos cruciais que a gente precisa observar nessa atividade de seleção, tá? Para falar sobre seleção, precisa estar claro na nossa mente que a seleção ela é vista como um processo de comparação e a seleção ela é vista como um processo de decisão e escolha,
tá? A seleção vista como um processo de comparação, né, significa que a melhor forma da gente conceituar seleção é considerar que existe uma comparação principalmente entre duas variáveis: os requisitos exigidos pela organização e o perfil do candidato que está se apresentando na disputa por essa oportunidade, né? Então, a seleção vista como um processo de comparação é uma comparação com foco na atividade e com foco na pessoa que vai executar essa atividade, né? Então, exatamente como mostra essa figura número 3, né? A seleção como um processo de comparação significa comparar as especificações do cargo e das competências desejadas com as características do candidato. Significa comparar o que o cargo precisa, quais as competências desejadas para ocupar aquele cargo, com aquilo que o candidato está oferecendo. Significa que saber o que o cargo quer, precisa ser feita análise de descrição do cargo, né, que é a nossa próxima aula, o nosso próximo processo, né, e precisa também ter definido as competências que o selecionado precisa ter, né. Do outro lado, no eixo Y, a gente precisa, através das técnicas de seleção, saber quais as condições reais dessas pessoas que passaram pelo recrutamento para ocupar esse cargo, tanto em força de trabalho, por exemplo, se for muito baseado no cargo, quanto nas competências que a pessoa tem, se for baseado em competências. E aí a gente precisa perceber também a seleção como sendo um processo de decisão e escolha, porque depois que a gente compara, depois que tem uma comparação entre as características exigidas pelo cargo ou as competências desejadas e as características que são oferecidas pelo candidato, pode ser que tenham, né? Pode aparecer que apareçam várias pessoas com condições que sejam ali equivalentes para ocupar a vaga, né? E aí o órgão responsável pela seleção não pode exigir, não pode impor aquele órgão que requisitou, né, o processo de seleção, simplesmente a aceitação de candidatos aprovados no processo de comparação, tá? Então, comparou, tem as características, vamos contratar essa galera. Não, né? Entre aqueles que têm as características que casam, né? Entre aqueles que têm as competências necessárias e casam com as necessidades da organização, precisa ter um processo de decisão e escolha, né? Então, aí vem aquele processo de aplicar técnicas de seleção e de uma forma ou de outra, aí sim, recomendar os candidatos que se julguem mais adequados para ocupar o cargo da organização, né? Mas a decisão final de aceitar ou rejeitar esses candidatos é sempre responsabilidade daquele órgão dentro da organização que requisitou o processo de seleção, né? Então, como mostra exatamente essa figura que eu trouxe para vocês, a seleção ela é responsabilidade do executivo, do gerente, é responsabilidade da linha, né? Mas é função do staff, é função daquele órgão que se predispôs a prestar o serviço pelo órgão de gestão de pessoas,
tá? A seleção é responsabilidade do gerente, mas é função daquele órgão de staff responsável pela prestação de serviços caracterizados pelo órgão de gestão de pessoas. E aí, pessoal, entendendo a seleção como um processo de comparação e como um processo de decisão e escolha, existem alguns modelos, né, que existem que a gente precisa conhecer, que é o modelo de colocação, de seleção e de classificação dos candidatos, tá? Eu acho que fica bem claro, tá, no modelo de colocação, que é um modelo que tem um candidato e uma vaga para ser preenchida, né? Então, praticamente nesse modelo, né, no modelo de colocação, é a colocação da pessoa na vaga, não existe quase alternativa de rejeitar esse candidato. Geralmente, esse candidato apresentado acaba sendo admitido, né, sem sofrer qualquer tipo de rejeição, né? Existe também, esse aí fica mais visual pra gente, né, o modelo de seleção pontualmente falando, né? Então, são vários candidatos e uma vaga, né? Cada candidato vai ser comparado com o que essa vaga está precisando. E aí, cada candidato vai ser aprovado ou rejeitado. Quando esse candidato é aprovado, ele vai ser admitido. Quando ele é reprovado, quando as características que ele tem não casam com as características da vaga, ele vai ser imediatamente dispensado, porque o que acontece? Tem mais gente para ser observada para ver se as características das pessoas casam com as características da vaga e só uma pessoa vai poder ocupar. Então, no modelo de seleção, quando as características não casam, ele é imediatamente dispensado do processo seletivo, tá? No modelo de classificação, tem uma diferencinha com o modelo de seleção. Por quê? Porque também tem vários candidatos, mas tem várias vagas para cada candidato, né? A comparação, ela existe. Requisito da vaga com características do candidato, né? Aí o que acontece? Da mesma forma, ele pode ser aprovado ou rejeitado. Se ele é aprovado, ele é admitido para a vaga. Se ele é rejeitado, ele passa para a próxima vaga, para saber se as características que ele tem podem ser essenciais para ocupar essa próxima vaga. Tá? Então, no modelo de classificação, se ele é aprovado, ele é admitido. Se ele é rejeitado, ele passa a ser comparado com os requisitos que são exigidos para outros cargos, para outras vagas, até que essas vagas se esgotem, tá? E aí tem um outro modelo, que é o modelo de agregação de valor, né? Que é um modelo que dá uma escapada aí, dá uma diferenciada dessa ideia de comparação, né? Com o cargo que vai ser ocupado. Por quê? Porque ele vai além, né? Ele olha o cargo que vai ser ocupado, mas ele acaba focando também o abastecimento e a provisão das competências para a organização. Então, quando a gente fala em agregação de valor, a gente responde aquela perguntinha lá do foco da seleção, né? Baseada em cargos ou baseada em competências. Quando o modelo de agregação de valor é o modelo de seleção adotado pela organização, né, vai além da comparação entre as características que a pessoa tem com as necessidades que a organização tem. Nesse modelo aqui, o candidato, ele é olhado para ele mesmo, né, na hora da seleção, como pessoa dotada de competências individuais
que acabam servindo para incrementar as competências organizacionais, né? Se as competências individuais oferecidas interessam para a organização, o candidato é aceito, né? Caso contrário, ele é rejeitado, né? A ideia central desse modelo de agregação de valor é incrementar as competências organizacionais e, consequentemente, aumentar o capital humano para, consequentemente, aumentar e garantir a competitividade organizacional, tá? Bom, se a gente falou no slide passado, né, que existe um modelo de seleção, né, conhecido como agregação de valor, né, que acaba focando competências individuais com competências organizacionais, né, e que se essas competências interessam, né, para a organização, esse candidato é aceito, é importante que haja a identificação das características pessoais do candidato, exatamente para saber se existe possibilidade de haver um casamento entre aquilo que a gente vem falando de agregação, de aumento de capital intelectual e, consequentemente, melhora na competitividade organizacional, né? Então, identificar e até mesmo localizar as características pessoais do candidato, às vezes acaba sendo até uma questão de sensibilidade, né? Precisa que a pessoa que está selecionando, né, tenha até um certo conhecimento sobre comportamento, sobre natureza humana, né? E mais que isso, né, precisa saber, precisa que essa pessoa que esteja recrutando, selecionando, né, além de ter sensibilidade, conhecimento de comportamento e natureza humana, precisa também saber quais são as competências organizacionais para aquele momento, as competências que precisam serem satisfeitas para gerar competitividade organizacional, né? Para poder compreender, né, a tarefa que vai ser executada e aí exigir as competências individuais, né, que vão ser relacionadas a essa tarefa e que está descrita aí na figura, né? Então, olha só, o que a gente passa a observar com relação à tarefa em si, né? A inteligência geral dessa pessoa, a concentração, a atenção, a aptidão numérica, se o cargo exige, ela precisa ter, né? Aptidão espacial, noção de espaço, por exemplo, se o cargo exige, ela precisa ter, né? Se não vai estacionar um trator entre dois carros, acaba... esse é um exemplo, acaba estragando tudo, né? Isso quando a gente olha a execução da tarefa em si. Quando a gente olha a interdependência com outras tarefas, né? O que o candidato precisa apresentar? Uma visão de conjunto, uma facilidade de coordenar, se precisar, né? Um espírito de trabalhar em equipe, de integração, precisa ter iniciativa própria. Então, são características pessoais do candidato que precisam ser percebidas no processo de seleção, né? Quando a gente olha a interdependência com outras pessoas, quais as características que esses candidatos precisam apresentar? Um bom relacionamento humano, capacidade de habilidade interpessoal, capacidade de colaborar, de cooperar, de ter um quociente emocional bem definido, né? Não ser
variante emocionalmente, né? De ser capaz de liderar pessoas caso necessário, que seja fácil de manter comunicação quando necessário, quando exigido, né? E quando a gente olha a interdependência com a unidade ali que ele vai ser lotado, ou com a organização que ele vai ser selecionado, né? Precisa saber precisa perceber no candidato se ele tem minimamente o chá presente, que é o conhecimento, a habilidade, a atitude, né, a capacidade de julgar e de tomar decisão, né, e quais as competências individuais que ele apresenta pontualmente para entender se essas competências acabam satisfazendo as competências organizacionais. Bom, e para identificar as características pessoais daqueles candidatos que já ultrapassaram a barreira do recrutamento, né? O que pode ser feito, né? Bom, depois que a gente tem depois que a gente consegue obter aquelas informações básicas, como eu já falei 1000 vezes, a respeito do cargo que vai ser preenchido, né? E também das competências requeridas por esse cargo, a gente precisa obter as informações a respeito dos candidatos que estão se apresentando, né? A partir dessas informações sobre o cargo a ser preenchido, sobre as competências que precisam ser agregadas, aí o responsável pelo processo precisa escolher uma técnica de seleção, né, para poder conhecer, para poder comparar, para poder escolher o candidato que é mais adequado, né? Então, essa figura mostra para gente que existem várias técnicas de seleção, né? Entrevista, prova de conhecimento ou capacidade, teste psicológico, teste de personalidade, técnicas de simulação, né? O que é importante a gente saber? Que para fazer esse casamento entre as competências requeridas, né, e as informações a respeito do cargo, são as técnicas de seleção que vão permitir que haja, entre aspas, um rastreamento das características pessoais do candidato, né? Exatamente tirando pequenas amostras do seu comportamento, né? Então, um teste psicológico, desenhe uma casa, se sua casa tem chão, você tem pé no chão, se sua casa não tem chão, você é uma pessoa avoada. Desenhe uma casa, se sua casa tem sol, você é uma pessoa alegre, se sua casa tem lua, você é um outro tipo de... Então, assim, cada técnica, né, vai permitir que sejam retiradas pequenas amostras de características pessoais do candidato, né? E essa técnica de seleção, para ser boa, ela precisa ser rápida e confiável, né? Cada técnica, para ser rápida, tem que ser rápida e confiável. Cada técnica precisa proporcionar determinadas informações a respeito do candidato, né? As organizações, elas acabam utilizando várias técnicas de seleção, às vezes até ao mesmo tempo, né? Para poder retirar minimamente algumas informações necessárias a respeito do comportamento do candidato, né? Quanto maior o número de técnicas, é óbvio que a maior a oportunidade de informação de seleção para trabalhar, né? Só que também é maior o tempo e maior o custo operacional. E aí vem a questão da decisão da escolha, tá? Bom, enfim, se a gente falou que
se a gente falou no slide passado, né, que as organizações acabam usando, mesclando algumas técnicas de seleção, né, e quanto maior o número de técnicas, mais informação a gente consegue, porém a gente gasta mais tempo e maior é o custo operacional, né. Em determinados momentos é preciso que se faça, né, uma avaliação dos resultados da seleção de pessoas, né? E como existe essa variedade de procedimento de seleção que muitas das vezes são combinadas de diversas maneiras, cada organização precisa determinar quais são os processos, quais são os procedimentos de seleção mais adequado para aquele momento e que proporcionem melhores resultados para aquele momento, né? Então, como a gente avalia o processo de seleção? Percebendo se ele foi eficiente e eficaz, né? Como é um processo eficiente, né? Sabendo fazer corretamente as coisas que têm que ser feitas. Saber entrevistar bem, saber aplicar os testes de conhecimento que sejam válidos, que sejam precisos, que seja uma seleção rápida, que seja uma seleção ágil, que seja uma seleção que gaste pouco, que tenha algumas técnicas, mas que esses custos operacionais não sejam tão altos, né? Que seja um processo de seleção que envolva a gerência, que envolva a equipe, né? Então, como a gente avalia, né, um processo de seleção que seja eficiente e eficaz? Eficiente passa por fazer a coisa certa, tudo isso que eu já citei para vocês. E eficaz? Eficaz é alcançar o resultado, é atingir o objetivo, é trazer os melhores talentos para a organização, é dotar a empresa de capital intelectual, é tornar a empresa cada dia melhor, cada dia mais efetiva no mercado que ela está inserida, cada vez mais capaz de competir organizacionalmente naquele ambiente que ela está inserida. Então, como avaliar o processo de seleção? Observando a sua eficiência e a sua eficácia, sabendo se o processo está sendo feito certo e se o processo sendo feito certo alcança o resultado ideal, que é dotar a organização de capital intelectual, tá? De tornar a empresa cada dia melhor com essas aquisições de pessoas que estão sendo feitas.